Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo para falar de Galo com você, 6 da manhã, no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para a vida. Eu garanto para você, a Carvisa é a pedida certa, o link está na descrição. Vem comigo e vem de Desembola. Nós parcelamos para você o seu empréstimo de 12, 18 vezes e emprestamos dinheiro de forma online e com tranquilidade. Você vai ser atendido pelo meu irmão Daniel. E detalhe importante, tá? Aqui na Desembola você só precisa ter limite liberado no seu cartão de crédito. Tem limite liberado? Pronto, meu amigo, tem grana aqui pra você na Desembola. Vem comigo e vem de Mati, a bebida do carnaval. Gente, a Mati é uma bebida deliciosa. Uma bebida sensacional, é rum, guaraná, mate e limão. E se você quer ter o seu bloco de carnaval patrocinado, liga nesse número aqui, 31 9999, são 4 9, é 9999 30633. Na Tico Pneu, você vai ter 13% de desconto na compra de pneu nacional importado. É muita qualidade e preço justo. E o desconto é sensacional. A nossa mecânica tem 13% de desconto também. Unidade Lourdes e unidade Pampulha. Pronto para atender você. Ô meu amigo, não esquece do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado, tá? É um atendimento de altíssimo nível que vai durar durante toda a sua vida o atendimento. A primeira consulta é gratuita para você entender o procedimento. E os 13% é só você falar que veio aqui do canal do Rap Show. Link na descrição. Calvície, nunca mais, 10 anos mais novo com o Instituto Céspedes. Bora falar de Galo e bora começar falando de Galo versus Palmeiras. Opinião sobre o jogo. Ainda não vamos falar da roubalheira. Cara, meu ponto de vista é que o Atlético, ele conseguiu desempenhar um excelente trabalho ontem em campo. O Atlético foi muito bem no jogo. O Palmeiras também foi muito bem. Não foi um jogo de amplo domínio do Atlético, mas chamo a atenção dos senhores para que a melhora absurda que nós tivemos de 2025 inteiro para 2 partidas em 2026. Se você pegar Cruzeiro e Palmeiras, o Atlético praticamente jogou melhor nessas 2 partidas que todos os jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não vou incluir aqui a Copa do Brasil, porque teve o jogo do Flamengo, que foi um jogo de muita técnica e inteligência contra um time superior, e o jogo da LDU, que o Galo sobrou em campo. Mas dos outros jogos, todos esses 2 jogos foram superiores. Com tranquilidade. O que falta ao Atlético é mais qualidade mesmo. Que taticamente eu vi um time que entregou, taticamente eu vi um time de qualidade, taticamente eu gostei. O que eu não gostei em campo? Da zaga frouxa e de não ter um 5. O Maicon ontem teve números bem melhores que o Marlon Freitas, que veio do Palmeiras. Pode pegar o SofaScore e olhar lá, cortes, todos os números. Nós fomos superiores, mas isso não quer dizer, e é importante tratar disso com clareza, com firmeza, isso não quer dizer de maneira nenhuma que nós não precisamos de um 5, que o Maicon tá dando conta do recado, porque a gente perde na qualidade de saída de bola e aí a gente tem que pôr o Igor Gomes como titular, e acaba também perdendo qualidade técnica do Maicon, de enfiada de bola. Muitas bolas que o Maicon pegava lá de trás, ele tentava fazer aquela jogada mais ativa, ele conseguiu em alguns momentos acertar, em outros não, mas ele era sobrecarregado. Então, na minha opinião, o Maicon também... ontem até o Tanaka falou um negócio muito legal. Ele falou assim, o Maicon não conseguiu jogar, né, o que jogou contra o Cruzeiro. E é óbvio, né, a gente comentando lá, Tanaka, que não ia conseguir mesmo, né? Jogou contra o Cruzeiro naquela intensidade, jogou já contra o Palmeiras agora, os caras não acabaram nem a pré-temporada ainda. Então, assim, cara... eu vi coisas no Atlético que há muito tempo eu não via. Eu vi brio, eu vi muita vontade, eu vi muita luta, eu vi um time aguerrido, eu vi um time que tinha encontro tático, eu vi um time que tinha encontro tático. Então assim, cara, claro que falta muita coisa ao Galo ainda, eu não tenho a menor dúvida disso. Claro que o Atlético ainda tá longe do ideal, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que o ideal nós só vamos alcançar quando chegar um ponta direita, porque o menino não tá dando conta nem de treinar. Quando chegar um volante 5 de qualidade e quando chegar um zagueiro de alto nível. Aí sim nós vamos ter aquela famosa mudança de chave. Aí é a hora que a gente vira uma chavinha que o time sobe o patamar. E o que tá faltando são esses 3 reforços de qualidade. Chegando esses 3, o time evolui bastante. E grata surpresa
surpreso o Vitor, hein? Tá jogando muito. Ontem eu posso falar que o Everson jogou muito, o Alan Franco não jogou bem, o Tressoldi foi ok, o Alonso foi péssimo, o Lodge foi muito bem, o Igor Gomes foi ruim, o Maicon foi muito bem, o Gabriel foi muito bem, gostei do Hulk, Dudu e Bernardo decepcionaram. E os que entraram como Scarpa, Coelho, melhoraram o nível do time no segundo tempo, que é isso que a gente precisa. Jogadores que chegam no segundo tempo, já que os titulares não estão bem, e subam e elevem o nível da equipe. Bora pro próximo tema. Agora vamos falar de Sérgio Coelho, que foi pra cima da arbitragem. Ontem o Eduardo Guerra entrou ao vivo e contou que o Sérgio Coelho ficou muito bravo com a arbitragem, foi pra cima e desceu a lenha. E desceu a lenha no hábito, lá no como é que fala? No vestiário, foi pra cima mesmo, e parabéns ao Sérgio Coelho. Por quê, cara? Era importante que o Sérgio Coelho fizesse isso mesmo, afinal de contas, beira ao ridículo o que acontece com o Atlético. Isso é sendo muito sincero com vocês, beira ao ridículo. Contra o América, pênalti não marcado. Contra o Cruzeiro, descarado o que aconteceu, né? Não vamos nem entrar no mérito aqui para não começar a Cruzeirense encher o saco. E contra o Palmeiras, impedimento ontem. Depois eu vou mostrar aqui. Então são erros sucessíveis de arbitragem, né, contra o Atlético, que tem que ser. O Atlético não tem força na CBF. Nunca teve. Como o Atlético não tem, Grêmio não tem, Inter não tem. Quem tem força na CBF é Flamengo e Corinthians. O resto nunca teve força. Nunca teve força. O Flamengo tem força porque tá lá no Rio. O Corinthians tem porque o Corinthians tem muito deputado, muita coisa envolvida, é muito forte, né? O resto do time, o Palmeiras conseguiu alguma coisa agora. O que tem que acontecer mesmo é o Atlético começar a fazer um exposition, como é que eu não sei, mas fazer uma super exposição dos erros da arbitragem contra o Galo. Entendeu? E ceder para nós, influencers, ceder para os jornalistas, ceder para as televisões e mostrar, olha aqui, ó, olha o que esse árbitro marcou nesse jogo e nesse não. Por que nesse jogo ele dá falta e aqui ele não dá falta? Porque nesse aqui ele faz isso, porque nesse ele não faz aquilo. É ridículo. E a grande realidade é essa, a gente é roubado constantemente, mas já passou da hora do Atlético contratar uma equipe para fazer uma exposição mesmo. Ah, não pode. Pode sim, sabe por quê? Porque são erros. O Atlético está mostrando os erros. O Atlético não está acusando de roubo. Olha como é que aqui ele tem uma opinião e aqui ele tem outra. É só mostrar, cara. É expor dessa maneira. E aí a gente vai ter tranquilidade e paz, porque é difícil trabalhar desse jeito. Bora pro próximo tema, vou mostrar o roubo agora. Gente, vamos mostrar o roubo, porque o roubo foi descarado, o roubo foi uma chinelada na cara do atleticano e é pra ficar muito puto. Cara, eu vou mostrar a imagem aqui pra vocês. Olha isso aqui, gente. Sendo muito sincero com... Opa, a imagem foi pro lado de cá. Deixa eu puxar pra cá. Aí. Olha isso, gente. Como é que o cara pega e me fala... Olha que interessante que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ele pega o último coisinho. Olha aqui, ó. Ele tá pegando aqui, né? O último coisinho, tá vendo? Aí ele tá colocando a linha de impedimento, que é aqui, né? A sombra, né? Agora, olha que engraçado. Tá vendo aqui que ele tá pegando o último? O braço dele tá pra cá, ó. Vocês estão vendo o braço dele pra cá, então ele tá pegando aqui. Agora, aqui, engraçado que ele não pega o cotovelo do cara, não. Mas aqui ele pega. E o cotovelo do cara tá pra fora da imagem, olha aqui. Dá pra você ver o pixel dá pra fora aqui. Aqui ele pega o cotovelo do braço, aqui ele não pega. Entendeu? E aí vem com isso, e aí criam essas situações e tudo, sabe? Coisas milimetricamente, os caras inventam pra poder marcar o pênalti, cara, e aí a gente começa a observar, né, cara? Fala assim, pô, cara, que legal, né? Cada dia os caras vão inventando um tipo de pênalti, cada dia os caras vão criando uma situação, cada dia os caras vão fazendo uma coisa acontecer, justamente pra o quê? Pra prejudicar, meu irmão. Não tem outra conversa que seja essa, não. É pra fuder mesmo. É pra poder... O Dalmar falava e ele tinha razão. O VAR veio pra institucionalizar o roubo. Entendeu? Não, aqui, ó. Nós vimos aqui nessa linha, milimetricamente. Ah, gente, primeira coisa. Impedimento que se o cara não tiver o corpo inteiro na frente não tem que ser marcado. Essa é a minha opinião. O zagueiro que se vire, o futebol vai ficar muito mais legal e dinâmico. Segundo, não ter... O equipamento eu consigo compreender, porque aqui a empresa que comprou pediu no tempo certo, fez tudo dentro do prazo e lá na Europa os caras atrasaram de mandar. Então a gente não pode culpar a empresa, né? Porque eles pediram dentro do prazo, fizeram tudo certo e a Europa mandou. Mas a CBF já veio com um papo assim, mas tem que ter em todas. Se não tiver em todos os lugares, eu não vou fazer, peraí. Aí lá no estádio da Chapecoense não tem condição, aí não vai ter no resto do campeonato inteiro, porque na Chapecoense não tem. A Chapecoense que vocês criam uma multa, ó, vocês têm até tal dia para ter um espaço aí pra gente instalar o impedimento semiautomático, e se vocês não colocarem nesse prazo, nós iremos simplesmente desse jeito, conversa é essa, nós iremos simplesmente aplicar uma multa para vocês de R$100 mil,
de R$1 milhão, né? R$1 milhão por jogo. Ah, meu amigo, num segundinho a turma arruma esse impedimento semiautomático. Bom, bora pro próximo tema, vamos falar de Scarpa no Catar. Gente, o Twitter tá bombando com um negócio de que o Scarpa estaria indo para o Catar, tá? Quando eu vi essa notícia, eu conversei com duas pessoas do Atlético, tá questionando ela sobre isso. Falei, olha, é verdade que o Scarpa tem propostas do Catar, que o empresário já veio conversar com vocês? Olha, eu vou separar as duas coisas para você entender bem. Uma coisa é o seguinte, gente, alguém teve a informação privilegiada que o empresário do Scarpa tem uma proposta do Catar. Beleza, o empresário do Scarpa tem. O Atlético não teve nenhuma. Não chegou nada pro Atlético do empresário, não chegou nada, nem extraoficial e nem oficial. Houve sondagens no passado de algumas equipes, inclusive do futebol árabe pelo Scarpa, mas do Catar, especificamente, uma proposta ou uma sondagem não chegou nesse momento. E o empresário também não levou o Atlético nada disso. Não estou aqui dizendo que a informação dos colegas que estão dizendo isso é mentirosa. Não estou dizendo a posição do Atlético, tá? A posição do Atlético é que nem extraoficialmente chegou, tá certo? E normalmente quando eu pergunto se chegou alguma coisa extraoficial, não, chegou extraoficial, mas oficial não, entendeu? E nem extraoficial chegou. Scarpa no Catar, cara, se o Scarpa for pro Catar, é uma perda gigantesca. O Scarpa pode fazer esse 10 com tranquilidade, com serenidade, que ele jogaria bem pra caramba. É só pensar direitinho, é só articular direitinho que a gente coloca um cara top numa vaga top. É só ter inteligência emocional. Bom, bora pro próximo tema. Próximo tema trata-se de Omar Mascarell. Ontem o Oscar Mascarell, ontem não, alguns dias atrás o Frossá trouxe que é um dos nomes avaliados pelo Atlético. Fomos questionar o Atlético sobre essa situação e eu questionei uma pessoa do Atlético que a pessoa do Atlético me garantiu que o Atlético não fez proposta nenhuma. O Tanaka publicou um vídeo ontem que também conversou com uma pessoa do Atlético que garantiu a ele que também não houve proposta, tá certo? Do Atlético, o Atlético não chegou nem a conversar com o Majorca. Lá estão dizendo, e aí, né, pode ser uma jogada do Atlético para desviar o foco da gente, obviamente, futebol é assim mesmo, a gente traz o que a gente tá sabendo para vocês. Lá estão dizendo que o homem já tem até valor definido, mas que o Mallorca dificultaria a saída dele neste momento, pois é um jogador importante. Bom, eu ainda acho que o Galo vai trazer um cara de muito bom nível. Não que esse cara não seja, até porque ele estava na frente até do Batalha, né? Na questão de qualidade naquele momento na Europa e tudo mais. Mas eu, particularmente, acredito que o volante que o Atlético vai trazer é melhor, mas isso é uma particularidade minha, não dá pra cravar. Eu, inclusive, disse pra vocês aqui, e não tem problema nenhum dizer que uma pessoa do Atlético me garantido que até antes do jogo contra o Palmeiras o Atlético, né, sairia o nome, vazaria o nome que o Atlético quer trazer. E até agora não vazou nada e até agora não aconteceu nada. Não acredito que na entrevista do Paulo Brax, da apresentação do Cassierra, o Paulo Brax vai falar alguma coisa. A não ser que aconteça isso aqui que eu vou dizer pra vocês. De manhã vaze algo. Aí se de manhã esse nome vazar, aí sim essa possibilidade é real, aí sim pode acontecer isso. Mas diferente disso, duvido e odó. Bom, bora pro próximo e último tema. Vamos falar agora de Kelvin Lamonaca. É isso mesmo, Lamonaca, né? Gente, é o seguinte, ontem na nossa live de final de noite, né, a gente tá fazendo o pós-jogo lá, eu questionei o Tanaka a situação do Kelvin Lamonaca, se teve alguma coisa, se ele tinha alguma novidade, e o Tanaka trouxe novidades sobre esse tema bem interessante. Vamos lá, primeira novidade, Galo fez proposta pelo jogador de 6 milhões de euros por 50% do passe. Ou seja, avaliando o jogador aí como se valesse 12 milhões de euros. Houve uma contraproposta no qual o Tanaka não disse se o Atlético respondeu ou não, pelo que eu entendi dele dizendo não, de 9 milhões de euros por 80% do passe, tá? Por 80% do passe. Daria 9 milhões e 600 mil, né? Seria isso. E, obviamente, o Atlético não vai pagar isso nesse jogador, né? Que já veio aqui no Red Bull Bragantino, deu errado. O que o Atlético tá fazendo? O Atlético foi atrás de um jogador que é indicação do Jorge Sampaoli. O Atlético fez uma proposta de 50%, que é um jogador mais velho que dificilmente, quase impossivelmente, o Galo conseguiria uma revenda para a Europa. Era no máximo uma Rússia, no máximo um mundo árabe. Então dificilmente o Atlético conseguiria fazer essa transação. Então por isso que é 50%. Aí muitos vão falar, foi lá, ofereceu e não conseguiu o valor. Gente, o homem não vale 9 milhões e 600 mil.
tá? 80%. Eu fiquei horrorizado do Atlético oferecer 6 milhões de euros por 50%. Mas eu entendo a tática do Atlético, é uma tática para atrair, porque o Atlético sabe que não vai ter o jogador, que não vai conseguir revender o jogador e vai ficar com o jogador aqui muito tempo e o jogador vai servir, se precisar vender, vende a parte dele pelos meus 6 milhões de euros. Afinal de contas, o Atlético detém o direito federativo, né? O que é o direito federativo? É quem importa para quando você vende. Você tem 100% do direito federativo e 50% do econômico. Então o atleta estava fazendo uma jogada bem ensaiada e bem construída, mas parece que deu errado. Vamos ver se o Atlético sobe isso, vamos ver se o Atlético melhora isso, vamos ver o que acontece. Cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Gente, hoje não terá live meio-dia 15, porque eu tenho alguns compromissos, inclusive vou no Donos da Bola, tenho uma reunião e aniversário da minha avó de 90 e tantos anos, então eu não vou conseguir vir para casa para poder, vou de compromisso de manhã, vir para casa fazer live, depois ir no Donos da Bola, ir no compromisso, ir na minha avó. Então eu devo soltar um vídeo na hora do almoço, curtinho, mas bem bacana, muito informativo para vocês, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, valeu, tchau e fui! Obrigado, turma, valeu!